Você sabia que a vida de luxo genuína não começa com a posse de um Rolex ou com o estacionamento de uma Ferrari na sua garagem? O verdadeiro luxo começa na sua mente, com suas crenças, sua autopercepção e a maneira como você se movimenta em uma sala, mesmo que tudo o que tenha em seu nome seja um punhado de trocados. Embora a maioria das pessoas deseje a riqueza, elas continuam a pensar com uma mentalidade de escassez. Neste vídeo vou compartilhar 7 mudanças, senha, transformadoras de mentalidade que alteraram completamente o curso da minha vida. Essas são as mesmas mudanças que me transformaram em alguém que naturalmente atrai o sucesso. Vamos considerar um paradoxo fascinante. Por que uma pessoa pobre que ganha $1 milhão geralmente acaba falida em um ano, enquanto um indivíduo rico que perde tudo pode reconstruir sua fortuna 2 vezes mais rápido? A resposta está no fato de que o capital real não está armazenado em uma conta bancária. Ele está enraizado em sua mentalidade. Sempre acreditei que, se você quer ter mais, primeiro precisa se tornar mais. O sucesso não se trata de correr atrás do dinheiro incansavelmente, mas de evoluir para o tipo de pessoa que atrai resultados sem esforço. Essa mentalidade não se trata de ostentar extravagância ou buscar atenção, mas de cultivar um profundo senso de autoestima, confiança e integridade interior. O luxo não se define por usar um terno de $1000, mas por usá-lo com a presença de alguém que sabe que vale milhões. Eu era jovem, estava falido, sem rumo, e completamente inseguro quanto ao meu próximo passo. Tendo crescido em uma fazenda em Idaho, educação financeira nunca fez parte do currículo. Felizmente, cruzei com alguém que mudaria para sempre a minha perspectiva. Earl Schoff. Ele compartilhou um conselho simples, mas profundo: trabalhe mais em você mesmo do que em seu trabalho. No início não compreendi o significado, mas depois que o internalizei, tudo mudou. Minha renda, minha confiança e toda a minha vida decolaram. Então, o que é exatamente uma mentalidade de luxo? É mais do que apenas pensar em riqueza, é uma profunda convicção interna: eu sou valioso. É recusar-se a se contentar com a mediocridade, rejeitar desculpas para a falta de dinheiro e optar por criar abundância. Trata-se de prosperar, não apenas de sobreviver. Você faz escolhas ousadas porque reconhece seu próprio valor. Você opta por se cercar de pessoas que o elevam e inspiram, não daquelas que drenam sua energia. Você prioriza o investimento em si mesmo não como uma reflexão tardia, mas como um foco central. Essa é a essência do verdadeiro luxo. É por isso que estou ansioso para compartilhar as 7 mudanças de mentalidade que transformaram minha trajetória, de estar enterrado em dívidas para alcançar a liberdade financeira, da dúvida sobre mim mesmo para estar no palco, da mera sobrevivência para a influência genuína. Lembro meus alunos disso constantemente, porque a disciplina é o que transforma uma mentalidade de luxo de uma ideia fugaz em um hábito duradouro, e os hábitos são os motores mais poderosos do sucesso. Como costumo dizer, o sucesso prospera no silêncio, crescendo como uma semente sob a superfície, invisível, estável e poderosa. Quando os outros notarem sua confiança, você já terá passado por uma profunda transformação interna que ninguém testemunhou. Mas preste muita atenção. Esta não é apenas uma lista de dicas. É uma maneira abrangente de pensar que você precisa absorver, não apenas intelectualmente, mas emocionalmente. No final deste vídeo compartilharei um exercício prático para ajudá-lo a inserir essa mentalidade em sua rotina diária, um ritual simples que pode transformar uma manhã comum em um começo luxuoso. Deixe-me fazer uma pergunta: se sua vida fosse uma obra de arte, você escolheria ser o artista ou apenas um borrão na tela? Cada hábito que você cria é uma pincelada, cada pensamento é uma linha e cada decisão é um toque de cor. A primeira mudança de mentalidade que mudou minha vida para sempre foi a seguinte: comecei a me ver como um investidor, não apenas como um gastador. E não estou falando apenas de dinheiro, estou falando de investir minha energia, atenção e tempo. Essa perspectiva é o que distingue alguém com uma mentalidade de luxo de alguém que vive de salário em salário, não apenas financeiramente, mas também espiritual e emocionalmente. Lembro-me vividamente daqueles primeiros dias, completamente falido aos 25 anos, sentado em minha cozinha cercado de contas não
pagas, sentindo-me totalmente perdido. Registrei tudo, como gastava meu tempo, com quem interagia, o que lia, o padrão era. Claro, estava investindo no vazio. As horas desperdiçadas na TV, em discussões políticas e em reclamações, não me traziam nenhum retorno, nem financeiro nem mental. Comecei a ler 30 minutos por dia, mudei minhas conversas de fofocas para ideias, de problemas para princípios, e lenta, mas seguramente tudo ao meu redor começou a mudar. Não instantaneamente, não magicamente, mas inevitavelmente. Eis uma pergunta que costumo fazer ao meu público nos últimos 7 dias. Onde você investiu sua atenção? E sinceramente, isso lhe rendeu algum retorno? Porque uma mentalidade de luxo não se trata de acumular ouro. Trata-se de fazer escolhas conscientes. Cada dia nos apresenta inúmeras microdecisões. Acordar na hora certa ou ficar no modo soneca, ler algo significativo ou percorrer as mídias sociais, fazer um elogio ou ficar em silêncio. Essas escolhas aparentemente pequenas e não grandes eventos moldam o pensamento que atrai o verdadeiro luxo. Você pode se nutrir de conhecimento, energia e perspectiva, ou pode se esgotar com irritação, dúvidas e comparações. Até que escolha intencionalmente ser uma fonte, a vida continuará a escapar de suas mãos. Uma mentalidade de luxo começa com o compromisso. Eu não mais simplesmente gasto, eu construo. Iniciamos uma conversa e perguntei: qual foi o hábito que mudou tudo para você? Ele respondeu: eu nunca começo meu dia sem planejá-lo na noite anterior. Essa simples percepção tornou-se minha segunda descoberta. Comecei a planejar minhas noites, não apenas minhas tarefas, mas também minha energia. Eu me perguntava: como quero me sentir amanhã? O que posso fazer hoje para garantir essa sensação? A partir daí, meus dias começaram a se transformar antes do nascer do sol, porque eu estava programando o sucesso em minha consciência com antecedência. O que é notável é que essa mudança não exigiu nenhum recurso extra, apenas uma decisão consciente. E quando você começa a viver como um investidor, a vida começa a recompensá-lo com dividendos. Você perceberá novas pessoas entrando em sua vida, aquelas que não perdem tempo reclamando, mas que pensam em termos de crescimento e oportunidade. Como eu sempre disse, você é a média das 5 pessoas com quem passa mais tempo. Portanto, é lógico, se você investir em si mesmo, a vida o conectará com outros investidores. Aqui está o primeiro e talvez mais poderoso princípio do pensamento de luxo. Pare de viver em reação e comece a viver por decisão. Toda vez que decide, você cria. E são os criadores, aqueles que agem que, e defincho, atraem o luxo, porque eles não apenas o desejam, eles o fazem acontecer. No próximo segmento, apresentarei a segunda mudança de mentalidade, que revela uma das razões mais surpreendentes pelas quais muitas pessoas nunca alcançam o próximo nível, mesmo quando têm potencial. Aqui vai uma dica. Tudo se resume ao que você se permite ter, e ao que você se recusa a tolerar. Então deixe-me perguntar: o que você investiu em si mesmo hoje? A próxima mudança que transformou completamente minha compreensão do sucesso é ao mesmo tempo simples e desafiadora. As pessoas não recebem o que merecem, elas recebem o que permitem. Quando ouvi isso pela primeira vez, fiquei surpreso. Como assim? O que elas permitem? Perguntei-me. Mas, com o tempo, percebi que tudo o que você tem na vida, seja bom ou ruim, é algo que você criou ou algo que você permitiu. Uma mentalidade de luxo não se trata apenas de sonhar grande, trata-se de ter a força para dizer não. Não a conversas tóxicas, não a relacionamentos desgastantes, não às limitações impostas pela sociedade, e acima de tudo, não a uma autoimagem diminuída. Elas pedem uma vida melhor, mas aceitam menos a cada dia. Elas buscam respeito, mas toleram o desrespeito. Elas querem mais dinheiro, mas se permitem ser mal pagas. Aqui está o de Marcy. Segredo: seu padrão define seu teto. Lembro-me de uma negociação específica no início de minha carreira, quando eu tinha acabado de começar a ganhar um pouco, mas ainda estava dominado pelo medo da perda. Quase aceitei, mas então, inimigo sem mesh laster. Lembrei das palavras de Earl Schoff:
Se você não se valorizar, ninguém mais o fará. Então, respondi: obrigado. Agradeço sua oferta, mas meu padrão é este valor. 2 dias depois, eles encontraram o orçamento. Não porque de repente tivessem mais dinheiro, mas porque sentiram que eu não comprometeria meu valor. Eis o paradoxo: quando você para de baixar seus padrões, o mundo se eleva para encontrá-lo. Uma mentalidade de luxo é uma percepção profunda. Você não está na prateleira de descontos. Para realmente incorporar isso, você deve primeiro transformar a maneira como se vê por dentro. A verdade é que a maioria das pessoas não é impedida por falta de capacidade, mas por falta de crença em seu próprio valor. Pergunte a si mesmo: quando foi a última vez que você parou e pensou, o que não estou mais disposto a tolerar em minha vida? Essa não é uma pergunta simples, mas marca o ponto de partida para uma mudança genuína. Certa vez fiz um experimento simples. Listei 10 coisas que não permitiria mais em minha rotina diária, desde verificar meu telefone antes do café da manhã, até participar de conversas sem sentido. Resultados foram quase imediatos. Em uma semana, senti como se estivesse vivendo com um novo senso de dignidade, não com arrogância ou ostentação, mas com verdadeira dignidade. Deixe-me compartilhar outra constatação. As pessoas que possuem uma mentalidade de luxo sempre mantêm limites claros, não se sentem obrigadas a se explicar ou justificar. Não é a riqueza ou as roupas caras que dão origem a essa aura, mas os limites morais que elas mantêm sobre o que é aceitável em suas vidas. Um amigo me disse certa vez: toda vez que você aceita menos, está treinando seu cérebro para baixar o nível. Essa afirmação me tocou profundamente, lembrando-me de todas as vezes em que concordei com conversas que não gostei, reuniões inúteis ou descontos desnecessários. Naquele momento, fiz uma promessa a mim mesmo: não vou baixar meus padrões, vou elevá-los. Uma mentalidade de luxo significa que cada não que você diz é, na verdade, um sim para si mesmo. Cada recusa é um ato de respeito próprio. Sua vida não foi feita para ser um compromisso, ela é uma obra-prima, e você é o principal criador dela. Seja honesto consigo mesmo, pois assim que tomar essa decisão, o mundo começará a se adaptar. O mundo sempre se alinha com a confiança interior. Em nossa próxima discussão, exploraremos uma das razões mais negligenciadas pelas quais muitas pessoas nunca se sentem verdadeiramente bem-sucedidas, mesmo quando parecem ter tudo. Isso está intimamente ligado aos seus pensamentos à noite e à forma como você termina o dia. A terceira mudança, que não apenas alterou minhas ações, mas também todo o ritmo de minha vida, foi o desenvolvimento do hábito de terminar cada dia com mais força do que comecei. A maioria das pessoas vive ao contrário, acorda esperançosa e vai para a cama decepcionada. Ao contrário da crença popular, o momento mais poderoso de influência não é amanhã, mas a noite. Certa vez, ouvi uma regra do meu mentor Oshuff: não comece o dia antes de terminá-lo no papel. Com o tempo, acrescentei meu próprio princípio: não vá dormir antes de conquistar uma vitória. Isso não significa trabalhar até tarde da noite, mas sim ter a certeza interior de que você não deixou o dia passar. Você o dirigiu. Você esteve presente, agiu e terminou o dia com dignidade. Eu costumava terminar meus dias exausto, caindo em frente à TV e dizendo a mim mesmo que merecia relaxar. Mas logo percebi que essas noites me deixavam ainda mais esgotada e não restaurada. Eu não estava descansando de verdade, estava fugindo. Então mudei totalmente minha abordagem e criei um ritual noturno de mentalidade de luxo. Esse ritual é simples: 20 minutos de silêncio antes de dormir, sem telefone ou notícias. Apenas eu, meu caderno e meus pensamentos. Escrevo 3 vitórias do dia, uma lição aprendida e uma decisão para amanhã. O impacto foi profundo. Minhas noites se tornaram sagradas e minhas manhãs começaram com clareza em vez de ansiedade, porque eu estava dando continuidade a um processo que começou na noite anterior. O pensamento de luxo não tem a ver com a forma como você começa o dia, mas com quem você é quando adormece. Vá para a cama no caos
e você acordará confuso. Vá para a cama com clareza, e você acordará fortalecido. Uma verdade mais profunda aqui: o verdadeiro sucesso não é forjado na atividade constante, mas em momentos de quietude. A verdadeira transformação começa quando você desliga tudo. As pessoas sempre me perguntam: Jim, como você mantém o foco em um mundo tão caótico? Minha resposta é sempre a mesma: reconecte-se consigo mesmo todas as noites antes de dormir. A maioria das pessoas sabe o tempo, as notícias e a opinião dos outros, mas raramente se pergunta: o que senti hoje? O que permiti? O que perdi ou ganhei? Essa honestidade noturna é um verdadeiro luxo, não para a mídia social, mas para a sua alma. Certa vez, ouvi um ditado que dizia: as pessoas mais ricas do mundo não são as que têm mais dinheiro, mas as que têm mais clareza. A mentalidade de luxo é a clareza. Clareza sobre seus desejos, sua direção e quem você quer ao seu lado, tanto literal quanto figurativamente. Ironicamente, as pessoas que parecem mais bem-sucedidas, por fora, muitas vezes não têm essa reflexão noturna. Elas podem parecer confiantes, mas vão para a cama se sentindo vazias, porque se você não refletir sobre o seu dia, não o viverá de verdade. Certa vez fui convidado para falar em uma e-mail durante reunião de elite, milionários, empresários, autores, e em vez de oferecer conselhos, comecei com uma única pergunta: quem era você hoje antes de entrar nesta sala? O silêncio que se seguiu falou muito, porque essa pergunta não se refere a cargos ou títulos, mas ao seu estado interno. A mentalidade de luxo tem a ver com a verificação constante de sua autenticidade. Não se trata de perguntar: pareço bem-sucedido? Mas sim: estou vivendo como alguém que é realmente bem-sucedido? Meu silêncio interior é uma fonte de força ou uma fuga? O verdadeiro nível de uma pessoa é revelado não quando ela fala, mas em seu silêncio. Não quando está no palco, mas quando está sozinha. Não quando recebe, mas quando vai dormir. Convido-o a refletir: quando foi a última noite em que se sentiu como uma verdadeira vitória? Não por causa de conquistas externas, mas porque se sentiu completo? Se não conseguir se lembrar, não se critique. Em vez disso, faça com que sua próxima noite seja assim, e repita o processo. A mentalidade de luxo não é uma escolha única, é um ritual noturno. Na próxima sessão vamos nos aprofundar ainda mais. A quarta mudança é sobre o cicudão, ambientes que escolhemos, aqueles que nutrem nosso crescimento ou o minam silenciosamente todos os dias. Se você acredita que pode prosperar permanecendo em um ambiente tóxico, há uma verdade que precisa ouvir. A quarta mudança que alterou radicalmente meu caminho foi uma poderosa constatação: não posso pensar com luxo se estiver cercado pelos ecos da pobreza. E não estou me referindo à pobreza financeira, mas à linguagem, à energia, ao foco e aos hábitos da ação. Pessoas ao meu redor. A mentalidade de luxo não pode existir isoladamente. Ela é cultivada ou destruída pelo ambiente em que vivemos. No início de minha jornada, convivi com pessoas que pouco faziam além de reclamar dos impostos, do clima, dos políticos, de seus chefes. No início eu as considerava conversas inofensivas, mas, com o passar do tempo, percebi que suas palavras estavam moldando meus pensamentos. Essa percepção foi mais chocante do que qualquer contratempo financeiro. Se você ouvir: isso é impossível todos os dias, começará a acreditar nisso. Mesmo que você secretamente sonhe alto, esses sonhos começam a parecer fantasias, não planos. Por isso, fiz uma das escolhas mais decisivas da minha vida: ser radicalmente seletivo em relação a quem eu deixava se aproximar de mim, mas aprendi que a lealdade a si mesmo deve vir antes da lealdade a padrões ultrapassados. Seu ambiente amplia seu crescimento ou o retém. Ou você se eleva com aqueles que o desafiam ou gradualmente se acomoda na mediocridade. A mentalidade de luxo não pode sobreviver no aflifo comum. Ela prospera em espaços onde cada conversa é uma reflexão, cada reunião é uma chance de realinhamento e até mesmo o silêncio é significativo porque as pessoas ao seu redor enxergam seu potencial. No ambiente certo você não
precisa provar seu valor, você simplesmente o desenvolve, como uma semente plantada em solo fértil. Portanto, ao buscar sua próxima mudança de mentalidade, não examine apenas a si mesmo. Olhe para o ambiente ao seu redor. Quem apoia a sua visão? Quem o impede? Quem o faz duvidar? E, o mais importante, quem o inspira a pensar mais alto do que ontem? A quinta mudança nos leva ainda mais longe, pois não se trata de pessoas, mas de seu espaço físico e do silêncio dentro. Var-se dele. Trata-se de como seu ambiente pode elevar seu pensamento ou diminuir discretamente até mesmo suas melhores. Zakankese. Ideias. O silêncio em uma sala reflete o silêncio em sua mente. A ordem em sua mesa reflete a ordem em suas intenções. Elementos como luz, cheiro e cor não são apenas um pano de fundo, são sinais que seu cérebro interpreta constantemente. Eles podem aumentar seu senso de dignidade ou sutilmente corroê-lo com o tempo. Houve um período em que eu morava em um apartamento pequeno e comum, um cômodo modesto com piso de madeira e uma escrivaninha velha. Por algum Vatamassis comenhas, Facubi, Zilieri como temporário, deixando de cuidar dele ou de torná-lo meu. Então decidi tentar algo diferente. Tirei o pó das prateleiras, reorganizei os móveis, acendi uma vela e limpei minha mesa. Criei uma estética simples e intencional. A transformação foi imediata. Meus pensamentos ficaram mais nítidos, meus planos mais concretos, minha respiração mais profunda. A mentalidade de luxo não tem a ver com viver em uma mansão, mas com a criação de um espaço consciente onde cada detalhe comunica que você é importante, que seus pensamentos são valorizados e que sua presença é importante. A partir daquele momento, comecei a ver meu ambiente como um aliado e não apenas como um pano de fundo. Cada vez que organizava meu ambiente, eu me lembrava de que não estava apenas arrumando uma mesa. Estava também limpando minha mente. O inverso também era verdadeiro. Quando meu espaço estava caótico, minhas escolhas pareciam incertas. Quando havia barulho, meus pensamentos ficavam emaranhados. É por isso que acredito que o verdadeiro luxo sempre começa com a ordem. Certa vez, alguém me disse: Jim, você sempre parece tão calmo. Qual é o seu segredo? Eu sorri sabendo que não era sorte. Era uma decisão consciente. O próximo tópico é a linguagem que você usa diariamente e como ela pode elevá-lo ou mantê-lo preso à mediocridade. Esse sexto hábito talvez seja o mais enganoso, mas tem um imenso poder transformador. A sexta mudança é sutil, quase invisível, mas seu impacto é profundo. Trata-se das palavras que você escolhe, como fala consigo mesmo, sobre si mesmo e em sua própria presença. Muitas pessoas ignoram o fato de que seu vocabulário forma uma espécie de código, um código que as prepara para o crescimento ou bloqueia qualquer transformação real. A mentalidade de luxo está enraizada em uma linguagem luxuosa, o que não significa ser pretensioso, mas sim falar de uma forma elevada, forte e responsável. Lembro-me de ter discursado em um evento e depois, um jovem se aproximou de mim e disse: Jim, eu nunca fui uma estrela, nunca tive uma chance. Olhando nos olhos, respondi: se é assim que você fala de si mesmo, significa que ainda não aceitou seu próprio valor. Ele fez uma pausa, e eu continuei: as palavras não apenas descrevem a realidade, elas a criam. Todos os dias, enviamos ao mundo frases que constroem pontes, ou erguem muros. Frases como, não posso, não tenho sorte, ou, eu sou assim mesmo, são o veneno de uma mentalidade de pobreza. Em contraste, o pensamento de luxo soa como, estou aprendendo, estou me tornando, eu posso. Houve um momento em que mudei apenas uma frase em meu vocabulário diário. Em vez de dizer tenho de, comecei a dizer escolho. O resultado? Tudo mudou. Parei de me ver como vítima das circunstâncias e comecei a agir como senhor de minhas ações. Dizer, eu tenho que, o coloca em uma posição subordinada, mas eu escolho, ativa um poderoso senso de responsabilidade, uma marca registrada da mentalidade de luxo. Outro aspecto importante é que as pessoas com mentalidade de luxo não falam de forma descuidada. Os pensadores de alto nível não jogam as palavras de forma leviana. Eles sabem que cada palavra é um investimento em respeito ou uma fuga para o caos.
Você quiser elevar sua vida, comece com sua linguagem. Escreva suas palavras, ouça a si mesmo e faça ajustes. Isso não é um truque de PNL e higiene mental básica. Assim como você não toleraria viver na sujeira, por que se permitir? Falar em toxinas, a seguir exploraremos a sétima e última mudança, uma das mais poderosas de todas. Trata-se de conceder a si mesmo permissão para a abundância e entender por que tantas pessoas têm medo da grandeza, mesmo quando afirmam desejá-la. A sétima mudança é paradoxal. Embora pareça que todos querem mais dinheiro, mais liberdade, mais beleza, poucos realmente se permitem receber a abundância. Muitas vezes, nossa mente associa a abundância ao egoísmo, ao pecado ou ao excesso. Eu já tenho o suficiente, insiste a mente, mas a alma sabe a verdade. Você está vivendo abaixo do seu potencial. Se você acreditar que não merece muito, a vida responderá de acordo e lhe dará apenas o quanto você achar aceitável. Lembro-me de uma vez em que deixei passar a chance. Uma casa que eu realmente amava. Por quê? Porque pensei, é demais. Foi quando decidi, não vou mais cortar meus sonhos para que se encaixem em meus limites. Mas antes de continuar, deixa eu te fazer uma pergunta. Você se atreve a fazer parte do 1% que treina a mente? Inscreva-se. Em vez disso, vou expandir meus limites para que meus sonhos se tornem meu novo normal. A mentalidade de luxo não tem a ver com excesso. Tem a ver com estar totalmente envolvido. Não se trata apenas de riqueza, mas de generosidade. Não apenas de tempo, mas de espaço. Não apenas de pensamentos, mas de visão. É a permissão para carregar a grandeza. Não para mostrar, mas para causar um impacto genuíno. Essa é a mudança final. Uma pessoa bem-sucedida não é apenas alguém que conquistou, mas alguém que permitiu. A vida, como um aluno atento, dá a você o que você está pronto para receber. Receber. Então deixe-me perguntar, você realmente se permite a abundância, não o desperdício, mas a plenitude. Você pede tudo à vida, ou apenas um pouco? Se você pedir apenas um pouco, receberá apenas o suficiente. Mas se declarar, estou pronto para receber tudo de que sou capaz, você libera um novo tipo de energia. Essa é a última mudança na mentalidade de luxo. Deixar de lado o suficiente e abraçar o pleno está na maneira como você se olha no espelho. Todas as manhãs, no seu comportamento quando ninguém está olhando e nos momentos de silêncio antes de dormir. Vamos fazer um exercício simples juntos, uma verificação mental, não para julgar, mas para ver onde você está e onde pode crescer, começando hoje à noite. 1 significa de forma alguma, e 10 significa absolutamente. Responda rapidamente, não. Pense demais. Sua primeira resposta é a mais honesta. Pronto. Pergunta 1. Quanto eu me permito viver com dignidade? Isso não tem a ver com orgulho, mas com dar a si mesmo algo melhor. Melhor comida, melhores roupas, palavras mais gentis. Você se contenta com o que funciona, ou cria um espaço onde se sente verdadeiramente bem? Lembre-se de que isso não tem a ver com dinheiro, mas com a atmosfera. É um luxo ser você. Pergunta 2. Com que frequência meus dias começam e terminam com clareza? Quando você acorda, sabe qual é a sua direção? Você vai para a cama com uma sensação de conclusão ou backsei? Apenas fica à deriva, esperando que as coisas mudem? Uma vida luxuosa não é apenas uma lista de realizações, é uma sensação de controle, não de tensão, mas de clareza. Terceira pergunta: com que intenção escolho meu ambiente? Você deixa que pessoas aleatórias influenciem seu humor, suas decisões e sua autoestima, ou constrói conscientemente seu de espaço? Você é a média das 5 pessoas mais próximas a você, e não apenas pessoas, mas também pensamentos, vídeos, frases e ambientes. A mentalidade de luxo começa com a proteção de seu espaço. Pergunta 4. Quanto eu invisto em mim mesmo diariamente, em vez de me esgotar? Suas ações o constroem ou simplesmente o esgotam? O sucesso não é uma maratona, é uma série de investimentos. Cada ação é um depósito, cada inação é como uma inflação. Pergunta 5.
Com que respeito sua voz interior fala com você? Quando está sozinho você se apoia ou se derruba. Não há espaço para bullying interno em uma mentalidade de luxo. Uma pessoa bem-sucedida não se repreende, ela ouve e lidera. Você respondeu? Ótimo. Lembre-se de seus números. Essas pontuações não são um julgamento final, são seu ponto de partida, sua plataforma de lançamento. A partir daí, é tudo uma questão de técnica e escolha. Cada número que você deseja aumentar, não se trata de mudar suas circunstâncias, mas de mudar um hábito, um pensamento ou uma reação. E você sabe o que é realmente luxuoso? Não é a perfeição, mas a consciência. Não é atuar para os outros, mas construir profundidade em momentos tranquilos. A mentalidade de luxo não é um efeito externo, é um sistema interno. Se você reconheceu uma única área de crescimento hoje, isso já é uma vitória. Tem um pequeno pedido. Se este vídeo fez parar e refletir, deixe um like. Não é apenas um agradecimento para mim, mas um presente para você mesmo. Um reconhecimento de que você se permitiu um raro momento de reflexão. E mais uma coisa, compartilhe nos comentários qual foi a pergunta que mais lhe chamou a atenção. Basta escrever: Pergunta X me fez parar. Esse comentário é mais do que um engajamento, é um ato de conscientização. Depois de assistir, reveja essas perguntas em silêncio. Talvez logo antes de dormir, quando o luxo não tem a ver com posses, mas com ter espaço para ser você mesmo. É uma maneira de pensar, respirar, decidir e agir. Não se trata de impressionar os Eiximenya outros, mas de nunca mais trair a si mesmo. Você pode escolher viver com menos, mas se estiver simplesmente se acomodando, isso não é viver, é sobreviver. Quando ouvi pela primeira vez o ditado: o sucesso não é algo que você persegue, é algo que você atrai, fiquei cético. Eu achava que o sucesso exigia perseguição, prova e luta. Mas, com o tempo, aprendi a lição mais importante: o sucesso é atraído para você não pelo esforço, mas pelo seu estado de ser. Um estado de dignidade interior, determinação, clareza e confiança. Tranquila. Silencioso como a noite, mas poderoso como o amanhecer. Portanto, se a mensagem de hoje repercutiu em você, não deixe que ela desapareça. Não se apresse em voltar à sua rotina. Permaneça na quietude por um momento. Olhe para o seu dia, não como um crítico, mas como um arquiteto. Porque você é um criador. E isso, acima de tudo, é o status mais luxuoso que você pode alcançar. Lembre-se disso. Você não é meramente moldado pelas situações que encontra, mas sim definido pelas permissões que concede a si mesmo. Permissão para elevar seus pensamentos, vivenciar emoções mais profundamente, perseguir suas ambições com mais coragem e agir com mais confiança. Essas permissões são o que, em última análise, criam os resultados que os outros podem rotular como sucesso. No entanto, para você, isso simplesmente se tornará seu estado natural de ser. Permita-me compartilhar uma frase que tem servido como um princípio orientador em toda a minha vida: trabalhe mais em si mesmo do que em seu trabalho, e então o trabalho começará a trabalhar para você. Isso é muito mais do que apenas um ditado. Memorável é uma chave genuína. E hoje, você tem essa chave em suas mãos. Ela abre uma mentalidade em que o luxo não é apenas um objetivo final, mas uma maneira de estar presente, uma demonstração de respeito próprio e uma fonte de influência. Em vez disso, você deve permitir que se torne uma versão melhor de quem você é, e então, a própria vida se elevará para atender ao seu novo padrão. Essa é a lei fundamental em ação. Este é Jim Rohn. Agradeço por ter-se juntado a mim nesta reflexão de hoje. Você já começou sua jornada.